Dando continuidade hoje aos nossos estudos sobre seitas e heresias, hoje eu quero falar sobre uma seita muito conhecida no Brasil, que são os Testemunhas de Jeová. Se nos me perdoe se em algum momento eu chamar testemunhas ou testemunhas, é o nosso sotaque cearense, tá? Então eu quero falar um pouco sobre essa seita, um pouco sobre a sua história, como ela nasceu, como ela foi fundada, quais são os seus fundadores, e também um pouco sobre as suas doutrinas, tá? Quero procurar não estender muito, quero procurar ser sucinto para o vídeo não ficar muito longo. Outra coisa também, aqui também não é nada, essa série de vídeos não é nada pessoal quanto a algum cidadão que faz parte dessas seitas. Nós sabemos que muitas dessas pessoas, Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons, entre outros, são pessoas de boa índole, de bom caráter. A questão aqui não são as pessoas, a questão são as doutrinas que eles abordam, que eles ensinam. Então essa é a questão, é o problema dos nossos vídeos, ok? Então peço que os irmãos compreendam isso. Então, queridos, um resumo aqui breve da história dos Testemunhas de Jeová. Ali por volta do século XIX, meados do século XIX, quase já no século XX, nas Américas, a teologia estava conturbada, estava muita conturbação teológica, muitas crises teológicas, e foi exatamente no meio desse cenário de turbulência que surge esse rapaz com 15 anos de idade, educado na igreja presbiteriana, que surge esse rapaz, o Charles Taze Russell, né? E o Russell, como eu já falei, foi educado, biblicamente falando, né? Enfim, foi educado numa igreja presbiteriana. Só que, quando se tratou da doutrina da predestinação, que inclusive tanto calvinista como arminiano crê nessa doutrina da predestinação, claro que com algumas discordâncias, mas ambos creem. E quando se tratou da doutrina da predestinação e da condenação eterna, Russell não concordou. Russell ficou conturbado com isso, ficou perturbado com isso, simplesmente não conseguiu aceitar a doutrina da eleição, da predestinação, e não concebeu de maneira alguma no seu coração que Deus poderia condenar alguém, que alguém poderia ser condenado e, enfim, ficar em tormento, né? E então, a partir daquele momento, aos 17 anos, ele se declara cético, ou seja, que não dá mais crédito, né? Que não acredita mais, que duvida de tudo. Então, só que ele ficou nesse estado, né, cético durante alguns anos, e foi exatamente ali por volta do ano 1870, quando Charles Taze Russell, né, vou passar a chamar apenas de Charles ou Russell, foi a partir de 1870 que Russell, naquele ano, ele frequentou uma reunião de um grupo chamado Segundos Adventistas. E esse grupo Segundos Adventistas era um grupo dissidente das teorias, né, do Guilherme Miller, um dos fundadores, que iniciou o movimento adventista. Não é o fundador principal, mas a história começa com ele, lógico, que predisse, né, você viu no outro vídeo sobre o movimento adventista, que ele predisse a volta de Jesus a última foi em 1844, outubro de 1844, e como Jesus não voltou, então houveram vários grupos dissidentes. Só que desses grupos dissidentes, querido, o interessante é que a maioria deles continuaram tentando prever a volta de Cristo, e foi exatamente um desses grupos, Segundo Adventistas, o nome desse grupo, que estava ali prevendo a volta de Jesus para o ano de 1873, 1874. E então ali, por volta do ano 1876, o Russell, Charles Taze Russell, ele se encontra com um camarada chamado N.H. Barbour, que tem as mesmas ideias dele, que tem os mesmos pensamentos dele. E quais pensamentos? Que em 1874, Jesus voltou à Terra, mas de forma invisível. Então, tanto o Barbour como o Russell, eles acreditaram nisso. E o que foi que eles fizeram? Olha, Jesus voltou, só que ele voltou invisível, em 1874. E ali eles começaram a escrever alguns livros, fazer alguns escritos. Desses escritos, alguns deles eu vou citar o nome aqui: Os Três Mundos, A Colheita deste Mundo, e nesses livros afirmavam
que Jesus já tinha vindo, que o arrebatamento, aliás, que o Jesus já tinha vindo, invisível, que o milênio já havia começado. Então eles começaram a divulgar esse entendimento, essa crença, e claro, ganhando muitos adeptos, convencendo muitas pessoas. Você sabe que os hereges, os disseminadores de heresias, os falsos profetas, eles sempre têm uma sabedoria muito grande, uma eloquência muito grande para defender o que eles creem, e acabam confundindo os incautos, as pessoas de pouco entendimento, as pessoas leigas, que não tem muita profundidade no entendimento bíblico, e eles acabam convencendo algumas dessas pessoas. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram a difundir essa doutrina, esse ensinamento. Só que em 1879, Russell e o Barbault, eles tiveram uma discordância teológica, e por conta dessa discordância teológica, o Russell ele seguiu o seu caminho sozinho, e criou um movimento, criou um grande movimento em torno dessa doutrina. E ali foi quando pela primeira vez, ele faz a publicação, o Russell agora, Charles Taze Russell, da revista chamada Torre de Vigia de Sião e Arautos da Presença de Cristo. Então ele faz a publicação dessa revista, e ali, a partir do ano 1879, ele publica essa revista, ele começa a publicar as suas ideias, e as suas ideias começam a se espalhar, e ele começa a ganhar muitos adeptos. Aí então, no dia 13 de dezembro de 1884, a Sociedade Torre de Vigia, que já está crescendo rapidamente, ele oficializa ela, ele registra ela, então passa a ser uma sociedade registrada, tá? Com o seguinte nome: Sociedade Torre de Vigia de Sião de Bíblias e Tratados. Só que 12 anos mais tarde ele excluiu o nome Sião, certo? E aí, em 1900, Russell ele começa a inaugurar as primeiras filiais da sua denominação. E em 1900, a primeira filial que ele inaugura é em Londres, tá? Lá em Londres, na cidade de Londres, na Inglaterra. E mais tarde, em 1904, ele inaugura uma segunda filial lá na Austrália. E aí ele transfere a sede do seu ministério, da sua denominação, para o bairro, cidade do Brooklyn, lá em Nova York, ok? Então, em meio a esse grande sucesso, desse grande crescimento da Sociedade Torre de Vigia de Sião e Tratados Bíblicos, que é conhecida hoje como os TJ, as Testemunhas de Jeová, no meio desse grande sucesso começa a surgir algumas polêmicas. Primeira polêmica que começa a surgir, que começou a entrar em declínio, o ministério pessoal do Charles Taze Russell. Primeiro, Charles Taze Russell ele começou a propagar que ele tinha uma semente de trigo milagrosa, que a semente de trigo dele, ela produzia 5 vezes mais rápido do que qualquer outra semente de trigo. E tanto produzia mais rápido, e tinha a capacidade de crescer de uma forma extraordinária. O jornal da cidade do Brooklyn, ao ouvir essa notícia, fez uma matéria rebatendo essa ideia de que existe um trigo milagroso. E ele estava vendendo, e começou a vender essa semente de trigo. Olha, compre a semente de trigo. Essa semente de trigo, ela cresce 5 vezes mais rápido, você vai ter uma colheita mais rápida, melhor. Tanto faz chover pouco como muito, mas vai dar uma colheita boa, que ela cresce mais rápido, 5 vezes mais rápido. O jornal lá do Brooklyn, ele simplesmente, ao ver essa notícia, ele faz uma matéria sobre isso, derrubando essa ideia do Russell e ridicularizando, despertando o governo local a fazer uma investigação. E obviamente o governo local, diante de tantas pessoas sendo enganadas, faz uma investigação, e eles constatam que realmente essa semente do Russell não tinha nada de milagroso, que ela era inclusive até inferior a outras sementes que eram vendidas na época. E é isso. Então essa aí acabou entrando aí em outras polêmicas, foi processado, tá? E entrou em outras polêmicas. E aí, em outras polêmicas que ele foi entrando, o seu ministério pessoal foi entrando em declínio. E aí ele morre, ele acaba morrendo ali no ano 1916.
aos 64 anos de idade. Só que com a morte de Russell, o movimento não para, tá? As ideias dele continuam. Ele já tinha muitos seguidores, ele já tinha muitas pessoas ali com ele, muitos adeptos, né? Muitos seguidores, muitos discípulos. Então, em 1917, assume a presidência da associação um cidadão chamado Joseph Franklin Rutherford, tá? Então, ele assume, ele era advogado da sociedade, tá? Ele defendia a Rússia, ele quem defendeu Russell, Charles Taze Russell, nesses processos que ele sofreu aí por conta do Estado, certo? Então, o Rutherford, ele começa a introduzir algumas inovações, algumas mudanças nos ensinamentos de Russell, ok? E acaba retomando o crescimento da sociedade Torre de Vigia. Acaba retomando com essas ideias novas que ele vai introduzindo. Então aí, quando ele começa a introduzir essas ideias novas, começa a retomar o crescimento do movimento, aí começam a surgir novos problemas. Lá em 1918, principalmente uma oposição radical de um grupo que proibia seus jovens de prestar serviço militar. Então eles começaram a proibir os jovens da sociedade a prestar serviço militar. E claro, né, que isso aí tornou-se em subordinação às leis federais. Você sabe que existem leis federais onde é obrigatório a apresentação ao serviço militar, tá? Em muitos países, acho que em todos os países é obrigatório a apresentação ao serviço militar dos jovens. Só que a sociedade proibia. Agora com o Rutherford, liderado pelo Rutherford, proibia, então começou a ir contra as leis federais e obviamente isso foi desencadeando a prisão de vários membros da associação e prejuízo jurídico para a sociedade, para Rutherford, tá? Rutherford, como a gente está podendo ver, ele era muito autoritarista, dominador do rebanho, e inclusive ele discordava de várias doutrinas do Russell. Não que ele cresça em doutrinas corretas, doutrinas retas, ele discordava com outras heresias, com outro tipo de heresia. E quando ele discordava das doutrinas do Charles Taze Russell, as pessoas que estavam ali com ele era o sucessor do Russell, né? As pessoas que estavam com ele porque tinham crido nos ensinos de Russell, muitos deles começaram a sair. E no que esses muitos começaram a sair, começaram a criar outras denominações, outros grupos religiosos. E aqui eu tenho alguns nomes, né? Eles começaram a sair e começaram a criar outras associações, tipo Associação dos Estudantes da Bíblia Auroristas, Movimento Firmeza, Movimento Missionário Leigos dos Lares, Movimento Voz de Elias e etc. E começaram a sair pessoas e criar esse tipo de movimento. Aí o que acontece? O Rutherford, para poder se distinguir desses outros grupos, né, para as pessoas saberem qual era o grupo do Rutherford, né, o que acontece? Ele adota o nome de Testemunhas de Jeová. Então ele adota esse nome Testemunhas de Jeová no ano de 1931. Ali foi quando surgiu esse nome Testemunhas de Jeová, que deu o nome a esse movimento que está aí hoje. E ele adotou esse nome baseado em Isaías 43:10, quando diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Ele adotou baseado nisso, ok? Então ali, em janeiro de 1942 ele morre. E quando ele morre, quando Rutherford morre, 5 anos depois, assume a presidência. Aliás, 5 anos depois de ele ter assumido a presidência, então ali não, perdão, irmãos, não é 5 anos depois de ele ter assumido a presidência, né? Ele morre em 1942, 5 anos depois, tá? Então assume a presidência um senhor chamado Nathan Home Knorr, tá? Ao contrário de Rutherford, o Knorr, ele era muito, como dizendo, democrático. Ele era muito democrático. O Rutherford não, já era mais duro, né? Já era mais autoritarista, mais centralizado o poder em cima dele. Ele não. O Knorr já foi mais democrático, já começou a dar aos membros da sua denominação, das Testemunhas de Jeová, liberdade para junto com eles tomar algumas decisões, enfim. Então ele começou a fazer algumas mudanças,
baseado nessa atitude democrática e começou a agradar muitas pessoas. E no que ele começou a agradar muitas pessoas, ali ele fez uma estratégia, irmãos, que foi um dos checkmates aí da Testemunha de Jeová, que foi ter criado, produzido uma tradução bíblica baseada numa linguagem moderna chamada a tradução do Novo Mundo, onde nessa Bíblia dos Testemunhos de Jeová, onde ele adapta os próprios escritos sagrados ao pensamento dele, aos pensamentos dele, às ideias deles, aquilo que eles creem. Então, eles fazem até a adulteração em partes das escrituras sagradas para embasar aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam, ok? A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão doutrinária deles, tá bom? De uma forma rápida, ok? Breve. Então aí ele fez essas adaptações convenientes para a sua crença, e a sociedade nesse período, querido, os Testemunhos de Jeová, eles experimentaram o seu período áureo, o seu período de maior crescimento ali em 1942. Eles tinham 129 mil membros. Em 1971 eles saltam para 410 mil membros. Olha só que coisa extraordinária, E então ali, esse rapaz também, o Knorr, ele acaba morrendo em 1977. Mas observe aí que tudo começou lá com Charles Taze Russell, 17 anos de idade, declarou-se ali cético, depois participou daquela reunião com os Segundo Adventistas, depois passou a crer que Jesus começou a unir-se, se uniu ali com aquele camarada chamado Barbeau, e ali eles criaram esse movimento, dizendo que Jesus tinha voltado em 1874, 1874, ele voltou invisível, o milênio já começou, e daí começou a juntar muita gente, se dividiram. Aí você vê que depois entra o Rutherford, depois vem o Knorr, e aí com esses três homens dando início aí a esse movimento chamado Testemunhas de Jeová, que é um movimento que cresceu muito. Você vê que de 1942, que tinha 129 mil membros, pulou para 410 mil ali em 1971, tudo por conta dos esforços, principalmente do último líder, até esse momento, o Knorr, o Knorr, Nathan Hall Knorr, que foi ele quem criou, vamos dizer assim, teve a ideia de produzir uma Bíblia, tradução do Novo Mundo, e foi o Rutherford quem criou o termo Testemunho de Jeová, que ainda hoje é usado, tanto o termo Testemunho de Jeová como a tradução do Novo Mundo, criado por Knorr, ok? E dali eles passaram a crescer muito nesse momento. Agora vamos ver aqui algumas doutrinas, algumas doutrinas dos Testemunhas de Jeová, o que eles acreditam, no que eles creem, tá? Só como eu disse, eu não vou ter tempo para refutá-las. O objetivo do vídeo aqui não é refutar essas doutrinas, são hereges, são doutrinas hereges, são heresias, mas eu não vou ter tempo para refutar, porque eu não quero um vídeo muito longo. Eu quero passar isso aqui a título de informação para você conhecer um pouco mais sobre essa seita chamada Testemunha de Jeová e um pouco das suas heresias, ok? Você já aprendeu que seita é um movimento organizado, e as heresias são as doutrinas que eles pregam, tá? Então vamos ver aqui um pouco das suas heresias, aquilo que eles acreditam. Então vamos falar aqui rapidinho sobre cada uma, não vamos entrar detalhadamente, ok? Mas a título de informação para que você possa ficar conhecendo um pouco mais das heresias disseminadas por essa seita. E dentre várias que nós vamos citar aqui, ou algumas que nós vamos citar, a primeira é que os Testemunhas de Jeová, eles negam a divindade absoluta de Cristo, ou seja, eles não reconhecem Cristo como sendo Deus, tá? Aliás, eles dizem que Jesus é um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus menor. Então eles negam a divindade de Cristo. A gente sabe que isso foi debatido já desde o segundo século, já começou a surgir ideias, principalmente aquela velha história do século IV, quando Ário, o presbítero de Alexandria, começou a dizer que Jesus era apenas uma criatura, um ser criado por Deus, e os outros teólogos, homens de Deus, entraram dizendo que não, que Jesus também é Deus, e provando isso nas Escrituras, ok? Então eles negam a divindade singular de Cristo, ok? Também eles negam, os Testemunhos de Jeová também ensinam
que Jesus ele é um ser criado, né, como eu acabei de falar. Depois, testemunho de Jeová negam a possibilidade, ou a personalidade, perdão, e divindade do Espírito Santo. Então, os testemunhos de Jeová também não acreditam que o Espírito Santo também seja Deus, tá? Eles são, ou seja, em outras palavras, eles são unicistas, porque eles também negam a doutrina da Trindade. Claro, nós sabemos que nas Escrituras você não vai encontrar esse termo Trindade. Esse termo Trindade ele foi cunhado por Tertuliano de Cartago, um teólogo da igreja do segundo século. Foi cunhado por ele exatamente para descrever a doutrina que mostra em todas as páginas da Bíblia, tá? Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus, que são três pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo são um único Deus. E isso faz confuso, como se diz, é difícil de compreender isso com a mente humana, mas as Escrituras mostram isso. Não existem três deuses, existe apenas um Deus, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia mostra isso, e a gente não pode fazer vista grossa para isso. Agora, como é algo inexplicável, não tem como se explicar, algumas igrejas preferem dizer, não, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, não tem como eles serem Deus. Se eles forem Deus, então vão ser três deuses, não apenas um. Mas os teólogos mais sinceros, mais honestos, eles veem nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, mostrando em dado momento que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então, mesmo que eles não consigam explicar isso de uma forma compreensivamente humana, entretanto, preferem não negar, preferem crer. É como diz um certo pregador que eu admiro muito, né? Aquilo que a gente não pode compreender, a gente crê. Então, Deus ele é esse Deus misterioso e glorioso, mas infelizmente os PJs não creem na divindade de Cristo, na divindade do Espírito Santo e muito menos na doutrina da Trindade, né? Ficam aí dizendo que Jesus ele é um ser criado, tá? E que o Espírito Santo é apenas uma força, ok? Mas negam a divindade de ambos e que ambos sejam pessoas da Trindade, também sejam Deus. As testemunhas de Jeová também negam a ressurreição corporal de Cristo. Olha que absurdo, irmãos. As testemunhas de Jeová dizem que o homem Jesus está morto, só ressuscitou o seu espírito, né? Irmão, isso aqui é doutrina gnóstica. Aliás, os gnósticos nem acreditavam que Jesus tinha um corpo, né? Acreditavam que Jesus tinha apenas aparência de homem, mas na verdade ele era um espírito. Então é mais ou menos uma doutrina gnóstica aqui, meio que misturada, né? Meio que deturpada. Mas a verdade é que os testemunhos de Jeová dizem que Jesus, o homem de carne e osso, está morto. Só quem ressuscitou foi o espírito dele. Isso é um absurdo. Todos nós sabemos, as Escrituras mostram claramente. Quando Jesus ressuscita, os discípulos se assustam e dizem, olha, peguem, é um espírito. Jesus diz, não, peguem aqui, se o espírito tem carne e osso como eu tenho. Então, é uma heresia facilmente ser refutada. Qualquer leigo, qualquer pessoa que lê a Bíblia, vê claramente Jesus ressuscitado nos escritos sagrados da Bíblia, mostrando isso. Jesus ressuscitado, mandando seus discípulos pegar, ver que ele tem carne e osso, comendo com eles depois da ressurreição, enfim, tá? Até mostrou as suas chagas, né? Para os discípulos, que o Tomé, que não tinham acreditado, mostrou também para os outros discípulos as suas chagas. Então, observe que são doutrinas, mas eles têm um argumento, irmãos, que eles são muito inteligentes, eles são muito preparados para disseminar a heresia deles. E aí onde você tem que ter cuidado. Tanto eles, né, os TJ, Testemunho de Jeová, como os adventistas, como os mormons, eles têm muitas heresias, só que eles são muito inteligentes, eles estudam muito a heresia deles, né? Eles passam por um processo de lavagem cerebral extraordinário, e eles saem dali com uma convicção tão grande, e com uma sabedoria de palavras tão grande, que eles acabam confundindo as pessoas com o que eles dizem. Então você precisa tomar muito cuidado com essas heresias que essas seitas estão espalhando por aí. É lógico que Jesus ressuscitou, sim, querido. Sim, ele ressuscitou, carne e osso, como as Escrituras dizem. Mas aí, como você sabe, né, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que eles usam, foi criada, publicada pelo Knorr, que foi o terceiro líder, né, do surgimento do movimento. Então você tem que ter cuidado com isso. Outra coisa também, as testemunhas de Jeová negam
o retorno físico e visível de Jesus. Mateus 24, Apocalipse capítulo 1, ele diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus, ele prometeu isso, querido. Só que, como em 1874, o Russell mesmo, né? Charles Taze Russell divulgou a heresia de que Jesus já tinha voltado espiritualmente. Então eles não acreditam mais que Jesus vai voltar fisicamente e visivelmente, como diz Mateus 24, como diz Apocalipse capítulo 1 e tantos outros textos bíblicos, que ele vai vir e todo olho vai ver. O testemunho de Jeová diz que ele já veio, que não temos mais que esperar a vinda do homem Jesus. Olha o que eles dizem: não devemos esperar que ele retorne, ou que ele torne a voltar. Não devemos esperar. A sua volta fica mais adequada, traduzida por presença, que se refere à presença invisível do Senhor. Então, na tradução deles lá, eles vão dizer o quê? Que não devemos esperar Jesus voltar. A volta dele é mais apropriado dizer que a presença invisível dele está aqui entre nós. Olha só que absurdo, meu irmão. Então o testemunho de Jeová diz: não, Jesus não vai voltar. Não devemos esperar a sua vinda nas nuvens. Por quê? Porque ele já voltou. A sua presença invisível já está aqui entre nós. Isso é, repito, um absurdo, ok? Jesus, ele disse: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Claro que a presença dele está conosco, tá? Não só entre nós, mas conosco, dentro do crente verdadeiro que tem o Espírito Santo. A presença dele está aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, mas não de um Jesus invisível que veio em 1874, está aqui invisível. Por isso, não, isso não, ok? Devemos sim esperar a vinda de Jesus. Devemos sim esperar a volta de Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória para realizar o arrebatamento. Inclusive, não são só os TJs que creem nessa heresia que Jesus não vai voltar, que ele já voltou. Os preteristas também creem nesse absurdo que não temos mais que esperar Jesus porque Jesus já voltou. Então é um absurdo isso, ok? Um completo absurdo. O testemunho de Jeová, eles também negam a presença do crente com Cristo, Eles também negam que quando a pessoa morre, está dormindo, não vai para lugar nenhum, acabou-se ali, sumiu, acabou-se, não existe mais. Então eles negam isso, como os adventistas também negam, eles falam que a pessoa está dormindo ali, mas que o espírito da pessoa ele não está com Deus, com Cristo no paraíso, enfim, eles negam isso. Outra coisa também que os testemunhos de Jeová negam é a realidade eterna do castigo futuro. Eu não diria bem, aliás, eu vou reformular aqui isso que eu coloquei. Os testemunhos de Jeová, eles negam que haverá uma condenação de tormento eterno para os ímpios, para os pecadores. Eles não creem nisso, eles não creem que as pessoas vão ser atormentadas, que a condenação consiste em tormento, em sofrimento eterno, da mesma forma que os adventistas creem também. Os que vão ser condenados vão ser aniquilados, vão deixar de existir, acabou-se a história. Eles não creem no tormento eterno, não acreditam nisso. E os testemunhas de Jeová, eles também negam a salvação perfeita da cruz de Cristo, a salvação perfeita que Jesus realizou na cruz do Calvário. Mas só voltando aqui um pouco sobre essa questão que os testemunhos de Jeová negam a realidade do tormento eterno. A gente tem várias passagens nas Escrituras, irmão, onde Jesus diz que os ímpios serão condenados, a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, que serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, enfim. Então há várias passagens. Como eu disse, a minha intenção aqui não é refutar essas heresias, é apenas expor para você poder tomar o conhecimento e você mesmo talvez fazer outras pesquisas para aprender um pouco mais, mas acaba sendo inevitável refutar assim mesmo de forma rápida e objetiva. Mas claro que há uma condenação eterna, que há um tormento eterno para os ímpios, Não coloca na tua mente que não existe o tormento eterno, porque existe sim, e os ímpios serão atormentados por toda a eternidade, e isso nós temos provas bíblicas, tranquilamente, tanto as palavras de Jesus como dos apóstolos, ok? E, como eu disse, os testemunhos de Jeová também, eles negam a salvação. Olha só, a salvação redentora de Cristo na cruz do Calvário. O que é que eles dizem? Eles ensinam que o milênio, os 1000 anos,
do reinado de Cristo, né, que nós cremos no milênio, mas que o pensamento deles sobre o milênio é o seguinte, que no período do milênio, desde Adão até o momento do milênio, vai ressuscitar todo mundo. E nós sabemos que não. Apocalipse 20 diz que no milênio só vai ressuscitar os crentes eleitos, os crentes salvos, tá? Somente eles vão ressuscitar. Depois do milênio acontece a segunda ressurreição, para o julgamento do trono branco, onde os ímpios serão definitivamente condenados, jogados no lago de fogo e enxofre, mas vão ter que passar por esse cruzamento, desse julgamento, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Mas o testemunho de Jeová não, ele diz que só vai haver uma ressurreição. No milênio, todo mundo vai ressuscitar, e todo mundo, ímpio, santos, ímpio, todo mundo ressuscita, vão ficar aqui na terra reinando com Cristo e tendo a oportunidade de salvação através de boas práticas, vão ter uma oportunidade ali de serem salvos, praticando coisas boas. É isso que os testemunhos de Jeová crê. Irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quer dizer que na visão do testemunho de Jeová, no milênio vai ressuscitar todo mundo, desde Adão até agora. Vamos dizer que o milênio começa agora. O milênio vai começar agora. Então vai ressuscitar todo mundo. E olha a contradição deles, né? Olha a contradição deles, por quê? Porque eles já disseram que o milênio começou em 1874. Só para você ver como é uma doutrina confusa. Eles dizem, olha, o milênio começou em 1874, Jesus já voltou, o milênio já começou, ele está aqui invisível entre nós. Aí em seguida eles vão e falam que no milênio vai ressuscitar todo mundo, desde Adão até aquele momento, para poder ter a oportunidade de salvação. Tanto é um absurdo dizer que o milênio já começou, que Cristo já veio dizer, como é um absurdo também contraditório da parte deles em dizer que no milênio todo mundo vai ressuscitar. Então se o milênio já começou em 1874, já era para ter ressuscitado todo mundo, não é verdade? E outro absurdo dizer também que durante o milênio todo mundo vai ter a oportunidade de salvação. Então é um absurdo. Nós sabemos, como eu disse, que o milênio vai ressuscitar os crentes verdadeiros que morreram com Cristo, tá? Outra doutrina herética do testemunho de Jeová é a respeito dos 144 mil, que a Bíblia diz claramente em Apocalipse que 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. E eles dizem que não, eles dizem que com esforços sinceros e boas obras, eles, os TJs, poderão alcançar, se tornar membros dos 144 mil. Então, por isso que os TJs, por isso, os crentes ficam ali, meu Deus, o testemunho de Jeová não para de evangelizar, que povo guerreiro, que povo batalhador. Mas eles fazem aquilo por quê? Por que eles fazem aquilo? Exatamente por isso, porque eles acreditam que fazendo obras piedosas, cumprindo direitinho a ordem dos seus líderes, que sabe lá que eles têm que prestar conta daquela sentinela, tem que prestar conta de tudo que eles fazem. Se não cumprir as metas que eles têm mensal, ou trimestral, ou semestral, se eles não cumprirem aquelas metas, eles vão sofrer penalidades por parte da sociedade de torre de vigia. Então por isso que os coitados ficam ali, pelegando na chuva, no sol, com aquele guarda-chuva, aquelas bolsas, andando para um canto para outro, espalhado por aí, disseminando suas heresias, tá? Simplesmente no intuito, por isso que eles são tão insistentes, porque eles acham não bater muito na porta, tão insistentes, exatamente por isso, porque eles acreditam que fazendo aquilo, primeiro, para não ser penalizado pela sociedade, torre de vigia, segundo, para poder encontrar um lugarzinho ali entre os 144 mil selados, né? Que vão poder viver, como eles acham que ninguém vai viver com Deus, só os 144 mil vão poder ver Jesus e ficar com Jesus, eles pensam assim. Então eles vão querer fazer parte desses 144 mil. Então isso é um equívoco, os 144 mil. A Bíblia é muito clara em Apocalipse em dizer que 144 mil selados são das 12 tribos de Israel. Só um instante. Outra coisa interessante de se observar é que parte dessas heresias que os adeptos desse movimento Testemunho de Jeová creem é por conta da deturpação bíblica, né? Da deturpação bíblica que eles têm, aquela Bíblia, a tradução do Novo Mundo, que é deturpada, e também por conta de sua base doutrinária ser interpretada, ainda hoje eles trazem as interpretações tanto do Russell, como do Rutherford, como do Knorr, né? Esses três grandes líderes desse movimento fizeram suas interpretações, inclusive Rutherford, né, foi um dos que se autodenominou o dono da verdade, né?
publicando seus livros, denominando o dono da verdade, e aí fez suas interpretações das escrituras, que inclusive as interpretações bíblicas das escrituras, que ele procurou abordar os pontos importantes da Bíblia, mas os testemunhos de Jeová, irmãos, procurou abordar distorcendo os pontos principais da doutrina bíblica. Mas se você for observar, existe aí uma estatística que os testemunhas de Jeová, eles não expõem nem 7% das escrituras. O negócio dele é o livrinho chamado Sentinela, a revistinha chamada Sentinela. O negócio deles são aquelas revistinhas que vêm lá da Sociedade Torre de Vigia, que eles espalham pelo mundo inteiro. Sabe que eles têm uma gráfica enorme, tem um trabalho de distribuição de literatura muito grande, e tudo deles é baseado naquilo. Não busca interpretação bíblica, histórica, literal. Eles usam as interpretações do Rutherford, do Russell, do Knorr. Então a doutrina deles é baseada nisso, no que esses fundadores dessa associação deixou como herança para eles. Então aí, por isso que eles creem, por isso que eles creem nessas heresias, nessas questões deturpadas, ok? E por último, como eu já falei, para encerrar aqui esses pontos, que os testemunhos de Jeová, queridos, eles desprezam, eles simplesmente deixam de lado as escrituras. Eles têm uma estratégia de chegar na sua casa. Eles chegam na sua casa, é o seguinte, primeira coisa que eles lhe mostram o que é? A Bíblia. É isso que eles fazem. Ele não mostra a Sentinela, não mostra as revistinhas que ele traz, que que a base doutrinária deles vem desses livros, mas não, eles chegam com a Bíblia. A Bíblia vamos dizer, é o instrumento de camuflagem, de camuflagem. Eles usam a Bíblia só para camuflar, tá? Pega o versículo da Bíblia, lê alguma coisa da Bíblia ali para você, tal, traz uma palavra de esperança, aquela coisa toda, porque como eu disse, eles acreditam que vai todo mundo ressuscitar no milênio e que todo mundo vai ter chance de salvação. Então, quer dizer, desprezam a obra redentora de Cristo. Não, Cristo morreu na cruz, não salvou ninguém. No milênio é que as pessoas vão ter a oportunidade de salvar, vai ressuscitar todo mundo, vão fazer boas obras e vão ser salvos. Então você toma cuidado, irmãos. Eles são simpáticos, eles são carismáticos, eles são muito gentis, certo? São muito bem educados, e eles trazem a Bíblia, se apresentam com a Bíblia, Hoje nós temos muitas pessoas sofrendo, desiludidas, angustiadas, depressivas, e eles propõem um estudo bíblico na sua casa, onde você vai fazer parte de um estudo bíblico, onde você vai ali aprender a Bíblia, só que na verdade não é a Bíblia que eles vão ensinar. Eles vão começar a introduzir aos poucos ali a revistinha deles, vão acompanhar os estudos por aqui, vão deixando a Bíblia de lado, vão pegando a revistinha, vão dando ênfase à revistinha, e ali está toda a deturpação, e você vai pegar um versículo bíblico e ler, e vai para a revista para explicar de forma deturpada, tá? Então eles vão fazer, então você tem que ter cuidado. Outra coisa também, meu irmão, eu conheço pessoalmente testemunhas de Jeová. Eu conheço pessoas que passaram anos lá, e as pessoas foram sair de lá, meu irmão. Olha só, quando vai sair testemunho de Jeová, se a sua família estiver lá no testemunho de Jeová toda, infelizmente eles fazem maliciosamente com que sua família corte o relacionamento com você, tenham você como um herege, tenham você como um falso profeta, como um apóstata, tá? Porque saiu de lá, testemunho de Jeová. Então eles fazem sua família cortar o relacionamento com você, você fica com um relacionamento ruim com a sua família. Primeiro, eles não querem deixar você sair a nenhum custo, eles correm atrás de você, tá? Ficam ali pressionando você. Se você realmente decide sair, eles te tratam como um apóstata. Eles não querem mais conversa contigo, não querem mais relacionamento com você, eles lhe abandonam completamente, até como se fosse, entre aspas, um grande inimigo deles, tá? E pior, eles criam um mal-estar muito grande entre você e a sua família. Eu conheço pessoas que sofrem por conta disso. Tem gente que entrou até em depressão, depois saiu dos PJ, testemunho de Jeová, por conta dessa situação, tá? Teve pessoas que houveram várias situações, pessoas que entraram até com processo contra eles, enfim, houveram muitas situações que não cabe aqui colocar, ok? Mas você precisa ter muito cuidado onde você está entrando, meu irmão, porque nem Jesus prendeu a gente a religião nenhuma. Jesus trouxe para trazer liberdade, não prisão religiosa. Olha,
João capítulo 6 tem um exemplo muito grande, quando Jesus está ali com os seus discípulos, e ele prega uma mensagem, todo mundo vai embora, só ficam os 12, e Jesus diz, vocês não querem ir também? Então Jesus não ficou de prendendo as pessoas, tá? Jesus não ficou prendendo as pessoas tinham liberdade, a liberdade de estar ali com ele ou não, tá? Então, mas os testemunhos de Jeová são diferentes, eles são uma religião escravizadora, uma religião dogmática que não abre mão do que eles acreditam, eles não querem nem parar para ouvir, tá? Nem parar para ouvir. E outra coisa, se eles souberem que você é um evangélico, como eles sabem que a maioria dos evangélicos não conhece Bíblia, eles vão cair ali em cima de você, meu irmão, para tentar te oprimir. Mas se eles veem que você conhece Bíblia, que você estuda, pronto, eles já não querem mais nem te ouvir, porque eles são dogmáticos. O que é uma pessoa dogmática? É uma pessoa que não quer nem parar para dar ouvido a uma doutrina que contrarie o que eles acreditam. Eles são dogmáticos, não abrem mão por nada, tá? Não abrem mão por nada, absolutamente nada, não quer nem ouvir. Então quando eles souberem que você é um estudioso da Bíblia, que você conhece a palavra de Deus, aí então ele já pula fora, já não quer mais conversa, já sai, né? Já sai de lá. E os testemunhos de Jeová, dentre outras coisas também, eles, algumas coisas que eles praticam, que eles fazem, eles celebram a Santa Ceia apenas uma vez por ano, tá? Quanto a isso eu não vejo problema, porque a Santa Ceia, Jesus não deu período para celebrar, claro. Eles lá também eles não têm pastores, lá eles preferem usar também o título de ancião, também não vejo problema quanto a isso, porque ancião, pastor, presbítero, bispo, na Bíblia elas dão a mesma função eclesiástica, aquele líder, certo? Enfim, então eles têm essas heresias ali no meio do movimento deles e tantas outras, né, que claro, nós não citamos todas as heresias, apenas as principais, né? Apenas as principais heresias aqui desse grupo, e eu espero aqui contribuir você, de repente você é um estudante da Bíblia, está fazendo pesquisa, ou você está fazendo um trabalho para a faculdade, ou você realmente gosta de estudar para aprender, para levar mensagens para a igreja, então, ou você é um estudante da Bíblia que tem recebido visita deles, ou quer enfrentá-los aí biblicamente para refutar suas heresias, enfim, espero aqui ter contribuído alguma coisa aí para o crescimento espiritual de vocês, ok? Então, outra coisa também, claro que vai entrar aqui nesse vídeo testemunhos de Jeová tentando refutar o que eu falei, tentando dizer que eu estou errado, mas eu estou mostrando isso aqui tanto na questão histórica da fundação deles, a não ser que eles mesmos não saibam, né? Se eles mesmos não souber, aí é outro problema. Mas mostrei tanto na questão histórica como na questão bíblica alguns pontos que eles divergem, né? Por isso se tornam uma heresia, né? Uma seita herética, porque deturpam os santos escritos, a santa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, fica na paz.